Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. 7h05, boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Ontem tivemos já a festividade aqui de 15 anos da nossa Ubra TV. Debutou a Ubra TV no dia de ontem. Tivemos uma ampla programação especial aqui, recuperando programas dos mais diversos segmentos ao longo da nossa programação aqui da Ubra TV. E ontem teve o Cadeira Cativa, assim como hoje. Normalmente o Cadeira Cativa, que já está... Vai pro 12º ano aqui na Ubra TV, então tem regula de idade já com a TV, o tempo que o Cadeira Cativa está na Ubra, mas o Cadeira Cativa em si já tem 40 anos que foram comemorados já neste ano de 2019. Hoje tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, em especial os jogos que interessam para nós gaúchos, o Inter em campo logo mais às 7h30 contra o Goiás, Inter que está confirmado já pelo Zé Ricardo. Vai ter o Nico Lopes atuando ao lado do Paulo Guerreiro no ataque, o D'Alessandro como armador e mantém-se o tripé de volantes. Como não pode jogar o Lindoso, quem está entrando na vaga dele é o Bruno Silva. Então jogam no meio para frente. Bruno Silva, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Já o Grêmio, a partir das 9h30, enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba. Tem uma ampla mobilização, é capaz, não vou dizer que vai ter casa cheia, porque nem na final da Copa do Brasil, de fato, foi lotação completa lá na Arena da Baixada, mas teremos um grande público, até porque é o jogo que a CBF, e são alguns jogos por rodada, nós já tivemos jogos em todos os estádios praticamente, mas lá em Curitiba é o jogo que a CBF vai sortear um carro entre os presentes. Então, o cara quer arriscar, quer ter a possibilidade de ganhar o carro, ele vai ir nesse jogo, o ingresso está barato, tem toda uma mobilização da torcida atleticana. E aí eu pergunto pro Roberto Titz, que é gestor esportivo, mas é identificado com o Grêmio também, já está aqui conosco o Felipe Endres, técnico de futebol, e vai nos falar um pouco já também sobre a preparação das equipes, como foi a copinha para muitos dos clubes e o que se pode projetar do gauchão. E está chegando o Vladimir Chieli, que vai em primeira mão nos dar informações aqui sobre a situação da arena e tudo mais. Mas eu quero começar falando de bola. Titz, como explicar esse Atlético Paranaense que ganha a Copa do Brasil? Muitos diziam, agora tá jogando as brincas, agora não dá nada. E o time tá, desde que ganhou a Copa do Brasil, só perdeu uma partida. Vem com uma boa sequência, trocou de técnico, tá com um técnico interino, consegue manter a estrutura. E é um adversário difícil para o Grêmio hoje, né, Titz? Boa noite. Sem dúvida. Boa noite a todos, aos colegas. Eu acho que se eu fosse definir uma palavra para o time do Atlético Paranaense, seria planejamento. É a palavra que me vem sempre quando eu falo em Atlético Paranaense. Porque o Atlético é um time que tem as suas limitações de torcida, suas limitações econômicas, tem uma vanguarda no marketing, no que diz respeito a questões de televisão, às vezes acertou, às vezes errou, questões de marketing no que diz respeito até o nome, a camiseta, etc. É um time que olha muito para a gestão desportiva e menos para as nuances e as armadilhas da torcida. São gestores menos torcedores e mais profissionais, se é que podemos dizer esse nome. Não é o caso do presidente, né, que é uma figura já quase até folclórica no futebol, mas todo o entorno do presidente é um clube de muita gestão e tu sabe muita qualidade de gestão, desculpe, tu sabe muito bem disso, né, Maurício? Tu trabalhaste lá um tempo e tu acompanhou talvez o surgimento do Atlético Paranaense, quando menor ainda era do que é hoje. Eu diria o seguinte, se nós, torcedores de Grêmio e Inter, tivéssemos que mensurar ou valorar o nosso ano, e eu falo como torcedor, evidentemente, eu diria que Grêmio e Inter talvez chegaram aos seus 60%, 70% da temporada. E o Atlético Paranaense é um time que está sempre batendo nos seus 80%, 90%, 100% de meta no ano, no que diz respeito ao futebol. Então, os resultados fazem que um time
com atletas supostamente medianos ou vindo da categoria de base, aí é outra história, e não é o caso aqui alongar, mas a história do Atlético Paranaense é um dos melhores formadores de atleta e já colocando esses atletas no seu time principal, o Atlético atinge as suas metas e vem atingindo as suas metas nos últimos anos. Então é um grande time, porque sabe o que quer, sabe fazer bem feito e vai terminar o ano de novo atingindo a nova meta. Quer dizer, eu até diria, eu não sei se a meta do Atlético era inclusive ser campeão da Copa do Brasil, mas com absoluta certeza era estar na Libertadores do ano que vem, e é um grande time. E como é que se explica, Felipe Endres, o adversário do Grêmio de logo mais, das 9h30, trocar de técnico, ficar com um interino e praticamente não mudou nada, o time segue jogando? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Eu acredito que trabalho, né? O Eduardo chegou no Atlético como auxiliar técnico do Diniz, né? Então acompanhou todo o trabalho do Thiago Nunes e passou como auxiliar da base, como coordenador científico e assumiu a equipe agora. Então é um funcionário que conhece bem a equipe, né? Conhece bem os jogadores, participou do processo formativo e mantém, eu acho, o pensamento do clube, né? Acho que quando o clube contrata o Diniz, tem um pensamento em ter a bola, em ter a posse de bola. Sai Diniz, entra Thiago, que tem um pensamento similar de querer ter a bola, de ter prazer em ter a bola. E o Eduardo passa pelos dois, então continua mantendo esse mesmo pensamento, essa mesma mentalidade, né? E acho que a grande curiosidade é quem que vai assumir o ano que vem, como que vai trabalhar e o que vai agregar a esse time. Eu vou pegar esse gancho do que o Felipe falou, Vladimir Chieli, conselheiro do Grêmio, é a pessoa que mais sabe sobre essa negociação da Arena. O presidente Romildo, quando vai dar entrevista, conversa com o Chieli para estar atualizado sobre tudo. Então, não combinei nada. Não combinamos nada, mas e tudo que eu estou dizendo é absolutamente verdade. O Chieli é um grande advogado que está auxiliando o Grêmio, o departamento jurídico, o presidente Romildo nessa questão. Mas antes de entrar nessa seara, que certamente vão chegar muitas perguntas sobre isso, Chieli, o gancho que disse o Felipe Endres, do gostar de ter a bola, do trabalhar dessa maneira. Eu já vi gremistas defenderem aqui no Cadeira Cativa que o Grêmio, por decidir começar a jogar dessa forma, abandonou um pouco as suas raízes, e foi essa falta de competitividade que fez com que acontecesse o que aconteceu no Maracanã. Como que você, enquanto conselheiro do clube, interpreta isso? E de que maneira pode, se tem que corrigir alguma coisa, se corrigir o rumo para 2020? Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Essa questão, sabe que nós estávamos discutindo isso no último jogo na Arena, ali na turminha da tribuna. Alguns conselheiros estavam discutindo essa questão. O Grêmio realmente perdeu um pouco a sua característica combativa, né? Aquela característica de enfrentamento até o último suspiro do segundo tempo. Mas, por outro lado, ganhou uma consistência clássica de futebol que, efetivamente, os clubes brasileiros, somente os cariocas, né, tinham isso no passado. Nem os paulistas tinham. Nós temos hoje uma constituição defensiva, de meio de campo e ofensiva, que trabalha de uma forma harmônica, exatamente em cima da posse de bola. E veja bem, veio de um treinador que participou, talvez, de um dos momentos mais áureos do Grêmio combativo, do Grêmio de enfrentamento, e de um Grêmio, inclusive, com jogadores técnicos na época, né? Nós tínhamos o Mário Sérgio, né, que participou. Paulo César Caju, jogadores eminentemente técnicos, mas que foram introduzidos naquele momento específico da decisão do Mundial. Porque o Grêmio tinha e sempre teve aquele aspecto de lutador, de combativo, inclusive sofrendo críticas até do centro do país por ser lembram do período da década de 90, de sermos um time apenas de agressividade, falando dos nossos jogadores de meio de campo, o Dinho e o Goiano, né, que só batiam, para justamente justificar esta troca
do futebol clássico de posse de bola pelo futebol combativo e de briga, né? De insistência, de persistência até o último minuto. Eu não vejo no frigir dos ovos nenhum prejuízo para um modelo de jogo ou outro. Não há um prejuízo para o Grêmio, porque o Grêmio acaba ganhando de um jeito ou de outro. Mas efetivamente nós mudamos um pouco a característica de jogo. Se nós conseguirmos, e aí é um problema de aplicação na forma de jogar. Como é que nós vamos, num toque de bola permanente, que o objetivo é justamente preparar, agregar aquele espírito combativo? É muito difícil, talvez, juntar os dois elementos. Com um pouco de verticalidade também, né? Isso, objetividade na bola, porque nós ficamos, às vezes, eu marco no relógio 2 minutos, 3 minutos com a bola, sem ninguém tocar nela, do adversário. E, no entanto, a gente não consegue sair da intermediária para o meio, do meio para a intermediária. E, às vezes, volta até a defesa, né? Mas eu acredito que o Renato e a direção, ajustando alguns elementos, algumas peças, que este ano elas tiveram dificuldades e poucas peças, nós vamos conseguir essa objetividade. Porque nós temos um jogador, por exemplo, dois, que são extremamente objetivos. Everton e PP, eu acho que são os jogadores mais agudos do futebol brasileiro. Eles pegam a bola e vão para cima, e vão para a ponta, e vão para o meio. E claro, nós temos aí uma composição do meio que é mais tocadora de bola, que é mais posse de bola. Mas aí pegando esses dois jogadores, trazendo para as últimas escalações do Renato, que do meio para frente tem utilizado basicamente Alisson, ali, a dupla de volantes ele consolidou como a dupla que está jogando, que é Maicon e Matheus Henrique, que eu não faria essa formação, mas é a formação do Renato. Dois tocadores de bola com uma saída altamente qualificada, que no momento que tu tira um deles, tu perde uma saída de bola importante e tu facilita a marcação do adversário. Tem que jogar juntos. O problema, na minha visão de jogar com esses dois, é que o Maicon tem uma saída de bola formidável, só que ele não tem um retorno para a marcação. E a função primordial dele deveria ser ajudar na marcação. Mas aí tem o Matheus Henrique que vai e volta, que é um guri novo. Além de ter a saída de bola muito boa, ele recompõe rapidamente. Mas ele acaba tendo que virar mais primeiro volante para ajudar o Maicon. Mas enfim, o Mateuzinho, quando ele teve nos jogos também, que era só ele e um volante marcador, ele não conseguiu. Então, talvez, nesse momento, o Mateuzinho funcione melhor que o Maicon. Porque se nós pegarmos os jogos com o Jean-Pierre, que tem também uma característica de marcação, nós equilibramos bem o triângulo ali no meio de campo. Mas nem tanto, o Jean não volta tanto que ele. Ele não volta, mas bloqueia ali na passagem. Ele faz o famoso cerca Lourenço. Né? Ele vai mas do meio para frente, o Renato tem utilizado, para citar os volantes, então, Maicon, Matheus Henrique, ou de vez em quando joga o Michel, especialmente no lugar do Maicon, que tem problema físico e tudo mais. Alisson, que é veloz. Que volta um pouco, mas que é veloz. Alisson, Tardelli, Luciano e Everton. Se eu reparei de uma maneira correta, o Everton, quando começou essa formação, teve uma queda de rendimento. Teve porque diminuiu o espaço dele na frente. Ou seja, o Grêmio está diminuindo o espaço do seu principal jogador. Isso, mas o que está fazendo? Buscando concentrar mais jogadores no meio. Luciano e Tardelli, por exemplo, jogando juntos, eles acabam fechando esse espaço do meio para frente. Mas eu não acho que o Renato esteja fazendo isso porque quer. Eu acho que hoje o que o Renato tem. A leitura está perfeita, eu concordo 100% com ela. Acho que essa relação do Grêmio do passado com o Grêmio futuro passa pelo treinador. E aí é um elogio, mas junto ao elogio também alguns poréns eu colocaria. O Renato é um técnico que está criando uma filosofia nova de jogo para o Grêmio. Ele deve permanecer como técnico do Grêmio e essa filosofia ela precisa ser perpetuada, se possível, por uma década. Mas ela começou para que as categorias... Não, eu sei que veio um Roger, mas... Não, eu não estou nem citando o Roger, é porque o Luxemburgo deu uma entrevista depois de Flamengo e Vasco, quando ele parou o Flamengo. Ele deu uma entrevista dizendo que esse projeto começou com ele. Não, aí é uma questão de treinamento, aí é uma questão de técnico. Um grande abraço ao Luxemburgo, mas aí forçou um pouco a barra. O modelo de treinamento. E até quando formos falar da questão do entorno da arena, até gostaria de sonhar que um dia a gente venha a ter mais campos ali
e um ginásio, para a gente mudar um pouco também a filosofia da categoria de base. Aí eu falo base mesmo, porque boa parte da base atual do Grêmio, na verdade, são jogadores que já vieram semi-prontos ou vieram de olheiros, né? Mas aquela base da categoria de 12, 14 anos para baixo, eu acho que nós tínhamos que pensar um pouco futebol diferente no Grêmio. É minha opinião, mas enfim, depois a gente discute um pouco isso. Mas com relação, eu acho que o Renato tem que ficar e nós temos que chegar a uma década para que o que vem de baixo venha perpetuando um objetivo futuro lá de cima, que é o time profissional. O que eu questiono hoje, e eu não questiono a escalação, porque o Renato está, na minha opinião, escalando o que tem de melhor, e o que tem de melhor não é o que ele quer, porque Tardelli está muito abaixo, ele tentou muito tempo o André, jogadores que nós, torcedores do Grêmio, até entendíamos que eram grandes contratações quando vieram, infelizmente não deram o retorno. O Alisson é um grande jogador, mas não é um jogador da altura de um time titular do Grêmio para enfrentar um Flamengo, um Liverpool, se o Grêmio tivesse sido campeão da Libertadores, enfim. O que eu acho penso, Maurício, é que nessa relação do Grêmio do passado e o Grêmio do futuro, é uma coisa que passa pelo mesmo elogio que eu fiz ao Atlético Paranaense, que é a questão do planejamento. A relação do Renato está muito desgarrada da relação de um planejamento de um clube. Quando a gente fala do Grêmio aguerrido e o Grêmio no final do jogo, eu questiono muito a questão da preparação física do Grêmio, eu não questiono os profissionais, eu questiono a relação dos fisiologistas do Grêmio com o Renato, porque o Renato decide como ex-boleiro se deve ou não deve poupar, e hoje tu faz um exame de sangue, em 5 minutos sabe se o jogador deve ser poupado ou não. O Grêmio está 3 anos atrasado na relação com Jesus no Flamengo, e eu disse isso aqui em 2017, 2018. O Grêmio deixou, sobretudo em 2017, ter sido campeão brasileiro, porque o Renato começou a poupar desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e o Jesus provou agora que tu pode ser campeão brasileiro sim, basta tu ouvir o teu fisiologista, basta tu ouvir o teu fisioterapeuta para ver se esse jogador precisa de uma recuperação X ou Y, e aí, se ele vai para a sala de musculação ou vai para o treino com bola, é só o treinador, que é o cabeça de tudo isso, o head coach, ouvir essas pessoas e aplicar o que um planejamento de um time, de um clube tem. Acho que a relação ideal do Grêmio antigo para o Grêmio futuro passa por essa relação de departamentos. Departamento médico, de preparação física, fisiologista, fisioterapia, etc., precisam ser um pouco mais ouvidos por Renato. Aí nós vamos atingir o ponto ideal e vamos atingir essa relação da garra e do final do jogo, aguerrido e correr um pouco mais, respeitando os profissionais que tem e que com certeza são excelentes profissionais. Um dos profissionais que trabalhou não na comissão do Renato, mas trabalhou no Grêmio, é o Felipe Endres, trabalhou com a transição, trabalhou com muitos desses garotos. E eu queria te explorar um pouco nesse assunto, Felipe, saber o que existe de doutrina, existe uma determinação do clube de que o aspirante tem que jogar no mesmo sistema tático do profissional, de que o sub-20, o sub-18, existe esse alinhamento tático da equipe? E por que é tão difícil revelar jogadores em algumas posições como laterais, por exemplo? Porque é artigo raro, né? Bom, eu acredito que sobre o fato de formar jogadores, né? Acho que a gente tem que entender que grande parte, hoje mudou um pouco, né? A ideia de trabalho tanto no Grêmio quanto no Inter, né? Mas acho que antigamente a gente ficava muito centrado à disputa do Campeonato Gaúcho. Sub-20, sub-17, enfim. E a gente tem que entender que num campeonato gaúcho de base, a maioria das equipes vão só se defender. Dificilmente a gente vai sofrer com alguma equipe. Quem são as equipes que poderiam atacar a dupla? Só o Juventude. Então a gente acaba num campeonato isso, né, pelo passado recente, num campeonato de 20 equipes, tendo uma ou duas que vão te atacar. Então a gente pega, por que se forma tanto volante, né? Porque o Grêmio formou e forma ainda tantos volantes. Porque provavelmente na base são quem armam
são os jogadores que armam o jogo, né? A nossa equipe precisa armar, precisa trabalhar a bola, ou os zagueiros ou os volantes são quem vão fazer esse papel, né? Isso acontece vamos colocar lá, em 18 jogos de 20, né? São esses jogadores que trabalham. Então, acho que a gente acaba por formar mais volantes, né? E talvez um meia seja uma exceção, mas mais volantes em função disso, né? Acho esse um primeiro ponto. Essa questão de botar o guri de 16 anos para jogar um campeonato de uma categoria acima e fazendo isso de maneira escalonada, que o Grêmio está fazendo e o Inter também, para colocar, no caso, os adversários têm 20 anos, estão no sub-20, mas os da dupla têm 18, 19. É para tentar quebrar um pouco isso de as outras equipes não atacarem tanto, Felipe? Difícil te dizer, né? Eu acho que em virtude de ter surgido a Sub-23, né, e de mudar um pouco o panorama, porque antigamente só o Inter, né, só o Inter tinha o Sub-23, que era o Inter B no caso. Então acho que com essa situação de estar surgindo, ainda muitos atletas e muitos atletas ainda estão em processo formativo. Né? Só que muitos clubes não entendem que esse processo formativo vai até os 23 ou, da maneira que eu penso, vai até o último dia do atleta estar atuando. Né? Um jogador com 30 anos, ele ainda está num processo formativo, né? Assim como a gente está sempre evoluindo. Mas acho que muito mais para suprir carências num primeiro momento, né? Acho que é isso. Concordo com o fato de alguns terem que subir, como, por exemplo, o Jean, se fazer necessário ter subido, né? Como o Bob Sim, atualmente, se faz necessário subir, pelo fato de que ele, na categoria dele, ele já não tem mais uma competitividade tão grande. Ele está sobrando. Está sobrando, então já não tem mais o que puxar, como fazer ele evoluir. Então acho que é importante subir, ir para um cenário um pouco mais difícil, né, onde a competitividade seja maior, para que ele consiga evoluir e dar um resultado para o clube. Acho que isso é uma situação importante. Acho muito positivo o que a dupla tem feito atualmente, que é o fato de excursionar, jogar contra outros clubes grandes. Tem o fato de não valer 3 pontos, ok, mas tem o fato de tu jogar contra jogadores com uma qualidade técnica e contra equipes de qualidade tática maiores do que aquelas que a gente está habituado a jogar, né? Com outras propostas, né? Acho muito interessante o Grêmio viaje para o Uruguai, para a Argentina, para a China, para a Espanha. Ele foi para a Europa. Foi para a Europa, então acho isso muito interessante. Acho interessante essa nova Copa que está tendo, né? Copa Sul, que é Copa Sub-19, então tem Grêmio, tem Inter, tem Juventude, tem Novo Hamburgo, tem Avaí, tem Figueirense, então tem outras equipes que é importante para nós, para o nosso cenário, para a gente desenvolver os jogadores, né? Acho que a gente está caminhando para um processo muito bom. E sobre a primeira pergunta, né, do fato dessa situação da base ter que jogar igual ao profissional. Isso aí foi quando o Paulo Autori veio, né? Ele trouxe uma pessoa para cuidar da base chamada Edson Aguiar. E um dos pensamentos do Edson, eu não estava no Grêmio nessa época, mas a gente ouve falar, era justamente padronizar um sistema tático, que na altura era o 4-4-2, que o Grêmio acabou por otimizar esse trabalho, melhorar esse trabalho, fazendo com que isso padronizasse pensamentos, princípios, ideias, né? Muito mais do que jogar num 4-3-3 ou num 4-4-2, é ter características, ter uma determinada... como é que a gente pode dizer, ideia de jogo e um modelo de jogador, né? Então a gente pode ver... Tu tem que propor o jogo independente se é no 4-2-3-1, no 4-1-4-1. Exato, mas ter jogadores com determinadas características para determinadas posições. Então a gente vê Arthur, Mateuzinho, Darlan, Bob Sim, Friso, todos volantes com o mesmo perfil, o mesmo ideal, o mesmo estilo. Já se abandonou aquela questão de um volante, de um volantão, de um cara alto, já não é isso que se prima tanto, né? Hoje querem volantes técnicos, Renato, mas que saibam marcar, o Renato gosta da altura. O Renato disse que escalou o Michel contra o Flamengo e não o Darlan por conta de 5 centímetros. Mas aí nós estamos falando do profissional. Aí foi no jogo aqui, foi no 1-0, não foi no também. Mas daí já não é o processo formativo, né? Não é a base. Não, foi no jogo do Campeonato Brasileiro. Sim. No Campeonato Brasileiro, jogo recente. Sim. Que o Matheus Henrique estava na seleção olímpica. E a diferença de altura do Matheus Henrique para o Darlan é 5 centímetros.
E aí o Michel é mais alto que ambos. Que os dois. Sim. Mas aí o Renato disse, não, eu não coloquei o garoto pela questão da bola aérea, mas com o Matheus Henrique funcionava, mesmo sendo baixinho. Mas a bola aérea pode ser a bola parada, né? A bola parada. Eu acho que o Grêmio projetou a bola aérea no Rio de Janeiro, né? Inclusive com o Michel, com o Paulo na direita. Eu acho que o Grêmio sentiu que o Rio de Janeiro seria um jogo complexo, e pela qualidade do Flamengo, o Grêmio jogaria por uma bola parada. Por isso, tantos jogadores altos, inclusive no jogo de 5-0. Não deu certo, evidentemente, né? O resultado mostrou que isso não é só isso que faz o detalhe de um jogo, de um resultado final. Mas, se eu fosse transportar essa mesma fala nossa para o Inter, a grande preocupação, e é por isso que eu falo da relação de planejamento de um clube, é que tu muda técnico, tu muda presidente, tu muda conselheiro, tu muda, enfim, né? E quando muda o técnico, normalmente muda toda quase toda a comissão, CT, etc. E aí tu monta por isso que eu falava da década, né? Tu monta uma ideia de clube, de time, de jogo. Daqui a pouco tu tá formando lá um Darlan e mais todos esses jovens que foram citados, e aí tu muda o técnico. E ele joga, por exemplo, como técnico atual do Inter, com 3 volantes. E aí a característica do volante já é diferente. Por exemplo, tu precisa ter o clássico cabeça de área, como o Lindoso, que antes era o Rodrigo Dourado, diferente do Grêmio, que tem dois jogadores que são auxiliados pelos alas na marcação e são volantes de mais saída de jogo. E aí, nessa relação me preocupa muito, porque nós estamos falando aqui de dupla Grenal, eu não consigo entender uma troca de um técnico como o Odair por um outro técnico sem responsabilizar quem o faça ou quem o indique, quando esse técnico vem numa situação de mudança, enfim, que era para ser, já no primeiro dia ele diz que vai fazer mais ou menos o que o Odair fazia porque não tinha muito tempo para mudar, etc. E tu não consegue perceber uma filosofia de jogo, uma proposta de jogo. Isso que fez o Inter, inclusive, não conquistar os objetivos. Chegou muito próximo, mas chegou no limite, bateu no teto. A gente via que mais que aquilo o Inter não ia dar. Eu vou te dizer o seguinte, Tits, nessa tua fala sobre o Zé Ricardo. Quando anunciaram o Zé Ricardo como novo técnico do Inter, eu estava apresentando Cadeira Cativa naquele dia. Eu lembro do exercício que eu fiz. Eu peguei este telefone celular, que eu não vou citar a marca porque não me patrocina, entrei no Google, que isso é uma marca pública e tudo mais, e digitei Zé Ricardo entrevista de apresentação. Fiz esse exercício que eu aprendi a fazer quando eu trabalhava no Atlético Paranaense para entender o que o técnico faria. Eu digitei Zé Ricardo apresentação. Caí, salvo engano, na apresentação do Zé Ricardo no Botafogo, em que ele deu o discurso exatamente nessa linha. Vou manter a base do trabalho bem feito que estava sendo realizado aqui. E eu disse aqui no Cadeira Cativa, pode conferir aí, pode buscar o dia que o Inter anunciou no site oficial o Zé Ricardo. Eu disse, olha, se o Zé Ricardo der o mesmo discurso que deu no Botafogo, e a tendência que dê, porque o técnico é o mesmo e o prazo é menor ainda, no Botafogo ele chegou em agosto, imagina, no Inter ele chegou em outubro, o prazo era menor ainda para mudar alguma coisa. Se ele der o mesmo discurso, ele vai repetir o que o Odair está fazendo. E foi exatamente o que ele fez. E só não repetiu no primeiro jogo porque o Patrick estava suspenso. Porque estava suspenso. Estava suspenso. Acharam que ele tinha revolucionado. Exatamente. E não sei o quê, mas era só suspensão. Ao invés de manter a mudança que ele fez, ele voltou. Então, por quê? Mas por que eu trouxe esse assunto? Podemos até já pensar nos jogos de hoje e falar daqui a pouco do profissional. Mas só para finalizar o que falávamos antes. Então significa que o Grêmio vai ter a vida inteira 2 volantes armadores e que os alas vão ter que marcar e fazer o reco-reco, vai e vem, e o Inter eternamente vai jogar com 3 cabeças de área, onde um tem que ser mais recuado, porque é o clássico, aquele que fica na frente da zaga, e é o que o Lindoso está fazendo para ter 2 volantes. Esse tipo de relação vem ao encontro do que eu falava antes. Essa é a hora que o técnico não pode ter tanto poder. O clube tem que ser maior. Se eu for contratar um técnico para mudar, a primeira coisa é fazer uma entrevista com ele. O que tu vai mudar com os jogadores que eu tenho? Agora, se a filosofia do clube, e eu não estou dizendo que o Inter está nem certo nem errado, estou fazendo uma análise do que aconteceu.
Agora, se a filosofia do clube é jogar com 3 volantes eternamente, o Zé Ricardo estava correto na contratação. Quer dizer, o Inter estava contratando corretamente. Mas aí o discurso do presidente não pode bater com isso que nós estamos analisando. Ou é para mudar, ou não é para mudar. Ou tem uma filosofia, ou não tem uma filosofia. E essa é a relação da gestão que não pode ser tão torcedora e ser um pouco mais profissional. Mas aí, Tite, no caso do Inter, eu vou te dizer o seguinte. As atuações do Inter depois da demissão do Odair o credenciam mais como um excelente técnico do que as últimas atuações quando ele estava no comando do Inter. O que o Inter está deixando de produzir e voltando para as mesmas soluções do Odair mostram cada vez mais que o Odair tirava leite de pedra. Sem dúvida. Que o Odair levou esse grupo ao limite. Que o Odair achou a fórmula, não a fórmula que ele gosta de atuar, porque o Felipe pode me confirmar isso. O técnico, ele pode ser o mais revolucionário do mundo. Se ele chegar num grupo que ele só tem na estrutura defensiva 3 zagueiros bons, ele pode ter que botar o 3-5-2. Se daqui a pouco ele não tem os laterais corretos que voltam para marcar, ele tem que transformar os caras em ala. Ele pode odiar o 3-5-2, mas se for a condição de jogo, né, Felipe? Ele tem que fazer. É o que o grupo... A filosofia de jogo parte muito do grupo. E aí, por isso que o Tite está falando é correto. Quem define o sistema de jogo não é o técnico. Ele pode colaborar. É o grupo. Só que por que o Atlético Paranaense funciona? E eu volto pro exemplo do primeiro clube que nós citamos hoje. O Atlético Paranaense quer contratar Vladimir Chieli como técnico pro ano que vem. Márcio Lara, ou Paulo André, ou Mário Celso Petralha, ou o Dr. Luiz Salim Emed, que é o presidente administrativo. Petralha é do Conselho Deliberativo. Parece que teve de novo no hospital, mas tá tudo bem com o Petralha. Ao que consta, pelo menos. Ele teve um tempo internado, voltou para Curitiba e passou de novo no hospital para fazer um check-up. Então, Márcio Lara, o Paulo André, que é o gerente executivo de futebol. O Márcio Lara é o vice de futebol, mas também vice-eleito. Um desses vai chegar pro Chieli e vai falar: Chieli, o nosso clube joga assim, assim, assim. Tu tem que botar tantos jovens para jogar. No estadual nós vamos colocar o Sub-23 e eu quero que você assista esses jogos, interaja com o técnico do Sub-23 para montar uma estratégia adequada, para buscar jogadores ali para reforçar o teu time. A nossa metodologia é essa, essa e essa. Tu topas? Se tu não topar, eles não vão te contratar porque tu tem um nome ou um sorriso bonito, ou porque tu domina o vestiário. Por isso que não é o Zé Ricardo que está errado. Quem está errado é quem contratou o Zé Ricardo. Exato. Eu não tenho dúvida disso. E hoje eu questiono a saída do Odair justamente porque eu imaginava que o Odair tinha que sair. Eu fui um dos que disse aqui que achava que era o momento para o Odair sair. O que teve de Colorado arrependido disso? Porque eu imaginava... Não, e hoje eu não sou colorado, mas eu me arrependo de ter dito isso. Porque eu imaginava que o treinador que viria para fazer modificações, que é o que não aconteceu. E aí eu coloco na conta do Odair para reflexão, e aí nós temos um outro técnico aqui para conversar também, se o Odair, no final das contas, não saiu, por uma única coisa que o Zé Roberto está fazendo diferente. O Zé Ricardo, desculpe. Está fazendo diferente, que é a presença do D'Alessandro o jogo inteiro. A força do D'Alessandro no vestiário e a força eventual do D'Alessandro na relação com o Odair para um time que não alcançou títulos, bom, se eu não alcanço títulos e tenho o D'Alessandro no banco, eu estou pedindo para ter problema dentro da história do Internacional. E aí talvez o Odair tenha caído, porque a troca simples e direta dos dois treinadores, tirando a relação do D'Alessandro, não se justifica. A questão que eu falei, pode comentar essa também, Felipe, mas a questão que eu falei do grupo, de o grupo acaba definindo como tu vai jogar, né? Eu acredito que, assim, é muito mais importante do que os números, né? Ou seja, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, é como a gente vai postar a nossa equipe, né? Então, entender isso, que nem sempre quem joga com 3 volantes está se defendendo e quem joga com 2 está atacando, né? Acho que hoje em dia isso já não diz respeito. Acho que a gente tenta sempre colocar os melhores, né, em campo. Então, se a gente tiver 3 zagueiros com qualidade, que sejam bons, a gente vai tentar colocar. Não necessariamente vá pôr, né? Mas se trabalha para isso.
Mas, de novo, né, batendo na tecla, acho que é muito mais importante trabalhar ideias, princípios e postura do que propriamente os números em si. E sobre a questão do Inter, na minha opinião, eu acho que o que foi errado ou equivocado foi o momento da tirada do Odair. Né? Talvez pós perda de título fosse o momento de sair, ou manter ele até o fim do ano. Achei o momento inapropriado e acho que uma troca seria justa se mantivesse o Ricardo, né? Que é o treinador da Sub-23, era na altura, se mantivesse o Ricardo até o fim do ano. Porque já se sabia que o Inter disputaria seria uma busca por uma vaga, né? Então acho que seria... Ou que o Zé Ricardo agora permanecesse ano que vem. Perfeito, exato. É a terceira hipótese. O Inter vai para a 4ª hipótese. Exato, vai perfeito. Vai para o plano D. Em outras palavras, é isso. E acho também que, no caso dele, da maneira que ele veio, entendendo, a gente, por mais que escute, no futebol não dá para fazer plano. Então, ele vindo com a ideia de ficar até o fim do ano, se talvez conseguisse uma vaga direta no G4 ou G5, talvez pudesse ficar. Mas tu já vem sabendo que tu vai sair e tem que trabalhar para isso, mudar o teu pensamento, mudar o pensamento de toda a equipe, acaba sendo difícil, acaba sendo complicado. Eu acho que é por isso também que ele vem com esse discurso. Eu vou manter o que está sendo feito, eu vim com a ideia talvez de me promover, de ter um outro clube grande no meu currículo, do que propriamente para chegar, para mudar, para fazer a história, mudar o perfil, sabendo que eu vou embora dali a 2 meses, 3 meses, né? Para quando ele chegou. Então acho que é entender isso. Não sei sobre o fato da situação do D'Alessandro ser reserva com o Odair, né? Porque acho que os dois têm uma relação muito sadia, muito boa. Entendo que tu fala no fato de perder um título com o D'Alessandro no banco. Eu não quis dizer em momento algum, até porque eu não sou setorista, não sou jornalista, não estou especulando absolutamente nada. Só estou dizendo que tu ter um treinador, que tu tem um D'Alessandro, que é o maior ídolo, que quando joga em casa faz o time andar, e o Odair, na filosofia de joga uma, joga fora, não joga, joga outra, não joga outra, na dúvida, isso pesou para que ele saísse. Eu concordo. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que o D'Alessandro derrubou o Odair, nem me passa pela cabeça. Mas sabe o que é mais interessante? Desculpa, eu compartilho da tua opinião, porque se eu fosse treinador do Inter, eu botaria ele, porque eu acho que ele é o atleta que representa o clube. Então tu vai para uma final, tu precisa colocar ele. Mas ele estava lesionado na finalíssima contra o Atlético Paranaense. Não, mas ele está fazendo isso historicamente. Mas naquele jogo especificamente ele estava lesionado, só pra gente não comentar. Do meu ponto de vista, eu só acho assim, eu já comentei isso outras vezes, que é, se tu vai colocar o D'Alessandro para jogar 45 minutos, bota os 45 minutos iniciais. Certamente. Se tu vai colocar, se ele tá lesionado e tá descontado e tu vai colocar ele 30 minutos, ok, deixa no banco, põe no segundo tempo. Mas tu vai dar pra ele um tempo, que tu deu o primeiro tempo, deu o tempo Mas inicial. é aquela história de pegar o outro time cansado? Essa lenda existe. Será que existe? Será que o outro time tá cansado? Porque o outro time tá cansado, mas tu também tá. O teu time tá cansado. E o time cansado tá no ritmo de jogo. Exato, e outra, tipo, eu vou botar um jogador descansado. O outro treinador também vai botar. De todo mundo. Exato. Cansado igual. Claro, e aí tu bota um jogador descansado, o outro treinador também vai botar um outro jogador descansado. Mas então aí... acaba não tendo muita lógica. Ele já entra cansado. Que ele tá indo pra corneta. E hoje o que ele tá solto porque o Everton Cury acabou tendo um problema, enfim, de ordem pessoal e não pôde vir no programa. Hoje ele faz a corneta e tem um técnico que é isento. E o Tite, que é gremista, então tá tranquilo hoje pra cornetar. Tá complicado. Hoje não vai ter a corneta. Porque a gente vai dar uma corneteada aqui, não vai ter resposta, né? Não, os telespectadores respondem pra gente. Pode ficar tranquilo. Fazer uma pergunta aqui. Para nós é excelente, o D'Alessandro para nós é o nosso ídolo. O D'Alessandro chegou no Inter quando? 2009, 10. 9? 9, 10, né? Não, ele chega em 2008. Ele chega em 2008. Ele está a 11... A gente fala que ele tem 11 anos de Inter, mas são 10, porque ele saiu um ano, por isso que eu fiz a conta. O último título do Inter foi em 2010. Depois de lá para cá, quando o D'Alessandro vira a estrela do time, ganharam o quê? E ninguém questiona isso, nem alguns colorados ainda questionam isso. Mas ninguém questiona isso. Por que em quase 10 anos quem não questiona ganharam isso nada? é perseguido, né? Não ganharam nada tendo este ídolo ali no futebol. Então, para nós está ótimo. Se ele ficar ali, se ele renovar para até 2030, perfeito. No Inter acontecem alguns fenômenos engraçados, ou curiosos, ou que chamam a atenção na política do clube e no posicionamento do sócio, porque as eleições
refletem o que o sócio pensa. Movimentos políticos de oposição que em 2015 e 2016, já no primeiro ano da gestão do Pífero, pediam a rejeição das contas e diziam que tinha maracutaia, não estão no conselho porque não alcançaram mais a cláusula de barreiras desde então. Tem conselheiro que criticava o D'Alessandro, que tinha uma visão de que o D'Alessandro tinha que ser substituído e que tinha que se pensar em um futuro sem D'Alessandro. Tem conselheiros que em 2 eleições também não conseguiram bater a cláusula de barreiras e não alcançaram. O D'Alessandro, ele é sócio do clube, enfim, como todos os jogadores acabam recebendo aquela carteirinha, mas ele é sócio identificado com o Internacional. O D'Alessandro entrou com uma representação na comissão de ética do Inter contra um conselheiro por uma manifestação no Twitter. Sim, jogador não pode ser criticado porque entra como sócio contra um conselheiro e ganha. Isso que acontece no Inter. Diretor, treinador. Ele só não conseguiu passar no curso de arbitragem da federação, porque ele queria ser árbitro também. Né? Não, mas eu acho que ele tem segundo o nosso presidente, é roceiro também. Então tem uma série de qualidades e não qualidades aí que para nós está ótimo. E eu não falo isso só desse jogador, eu falo também do nosso jogador no Grêmio. Enquanto o Ronaldinho, que era um fenômeno mundial, que era o melhor jogador do planeta, estava no time, o que nós ganhamos na época? Um gauchão. Não ganhamos mais nada, tendo o melhor jogador do mundo jogando conosco. Então, quando acontece esse tipo de coisa nos clubes, que se concentra em cima de uma única pessoa e se joga ali todas as esperanças possíveis, e aí entra a imprensa, vocês também fazem esse jogo, aí acontece isso que está acontecendo com o Internacional. Sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta só, desculpa interromper, Tite. Vocês acreditam em lei do ex? Está 1-0 para quem? Ex-marido, ex-mulher. Já está 1-0 para quem aí? Não, lei do ex, vocês acreditam nessa? Ah, sim, tem um pouquinho mais de vontade de fazer gol. Né? Não sei se é vontade ou não, mas o Goiás abriu o marcador agora contra o Internacional no Beira-Rio. Então teve aquele qual dos dois o Hulk não, como é que é? O He-Man. O He-Man, né? Rafael Moro, 1-0, o VAR validou, havia dúvida se a bola entrou ou não, e o VAR confirmou, gol do Goiás, 1-0 pro Goiás no Beira-Rio com 16 minutos. Jogo de alto risco pro Goiás, hein? Pode perder. Alto risco. Mas alto risco pro Goiás. Tirando a corneta do conselheiro e um torcedor que não é tão torcedor doente assim. Aliás, eu faço a gentileza de dizer que eu sou gremista, porque sou torcedor gremista, de fato, e torço. Mas a minha formação de treinador e de gestor é sempre mais forte. Eu concordo com essa avaliação, porque, na verdade, eu admiro muito o D'Alessandro. Eu acho o D'Alessandro um grande jogador e acho que o D'Alessandro é um cara inspirador, inclusive, por questões dentro e fora de quadra. E gosto muito pela identificação que ele tem com a camisa do Inter, quando, inclusive, ele quer apitar o jogo, ele arranja confusão, etc. O erro está justamente em dar essa liberdade para ele e centralizar na figura dele como sendo a pessoa que tem que gerir tudo isso dentro do Internacional e inclusive dentro do campo. A gente pega o exemplo do Flamengo agora, que tem jogadores com a característica do D'Alessandro, se nós imaginarmos o D'Alessandro 10 anos a menos, evidentemente, como Everton Ribeiro, Arrascaeta, e aí eu posso já chamar o Bruno Henrique, o Gabigol, que são estrelas da grandeza do D'Alessandro, e que o Flamengo não permitiu que um deles se transformasse isso. Até o Zico, que é o grande ídolo, na época, nós Pelé, que somos mais velhos aqui, Pelé, tinha uma divisão de possibilidades no Santos. Hoje, eu fiz parceria com o Santos, trabalhei dentro do Santos. A gente sabe a idolatria que tinham pelo Edu na relação com o Pelé, do Coutinho, do camisa 5 da seleção, agora me fugiu o nome, inclusive da seleção principal da década de 70, enfim. A gente sabe o que era aquele time do Zico com o Leandro, que era um cracaço de futebol, Adílio, que era um jogador acima da média. Essa relação do Ronaldinho Gaúcho para o Grêmio e do D'Alessandro para o Inter é uma produção que é permitida e aí é fora do campo. D'Alessandro é o que é hoje porque me permitiram que ele fosse. Porque o D'Alessandro poderia ser um Arrascaeta ou um Everton Ribeiro dividindo o estrelato dentro do time se tivesse uma liderança fora do campo que começa pelo treinador e que não teve. E esse é o grande problema do Inter hoje.
Eu vejo... Quem deveria ser essa liderança fora do campo, em alguns momentos, se utiliza do escudo que é o D'Alessandro. E aí eu vou te dizer o seguinte, hoje eu vejo o grande problema do Inter não é o D'Alessandro. Eu vejo que botam para o presidente do Inter uma relação e eu não... existe um executivo lá, que é o Caetano lá, raramente, o Caetano... Não importa se foi ele que indicou ou não esse atual técnico, mas se ele é um gestor dentro do clube, a figura do presidente tem que ser tirada um pouco de lado e entender essa filosofia que nós falávamos lá. Eu não aceito que um time com a história de formação do Internacional, que passa por Mauro Galvão, Falcão, e aí a gente pode falar um monte de jogador. Começamos o programa falando de lateral que não se forma mais. A gente ouvia lá o velho Abílio dizendo que lateral se forma em casa, com Cláudio e etc, e Vacaria, etc. Enfim, se bem que o Vacaria eu acho que não foi formado no Inter. Mas onde estão os jogadores da base do Inter hoje? Aonde estão? Como que o técnico permite que jogadores, com a idade dos jogadores, inclusive o D'Alessandro, não abriram portas para esses jogadores da categoria de base do Inter? Adianta ter um 23 histórico, como o Inter formou, se esses jogadores não chegam a profissional? Essa falha que está tendo no Inter, inclusive que permite que o D'Alessandro seja o que é hoje, é que faz o Inter ter vindo de uma Série B com a desculpa que para permanecer na Série A não poderia botar jogadores da base. Quando o Grêmio está fazendo dinheiro e está cada vez botando mais jogadores porque o treinador permite. Então, eu acho que não é a figura do D'Alessandro um grande problema. É o entorno do D'Alessandro que passa por quem determina o que é a filosofia e os conceitos do clube. Uma visão, um contraponto especialmente ao Chiellini, que é mais ácido nas críticas e nos posicionamentos. Eu vou ler a mensagem do telespectador, do César do Maitá. Vou chamar o intervalo e depois eu passo para réplica ou tréplica, como que é. Vamos lá, gurizada, vamos cornetear. Boa noite. O Grêmio teve um ano tão medíocre quanto o do Inter. E o senhor gremista aí caiu na ladaia do Renato. Tão rindo pra não chorar. César do Maitá. Eu não diria que o ano de nenhum dos dois foi medíocre. Quem ganhou o Gauchão? Me conta aí. Mas Gauchão conta agora? Se nós estamos empatados na mediocridade, quem ganha um títulozinho, mesmo que seja de eleitor, já tá acima. Mesmo sendo nos pênaltis. Mesmo, ganha o título. Aquele título do Gauchão foi quem consolidou o Paulo Vitor como goleiro do Grêmio. Então ganhar foi ruim. Tem as consequências, tem tudo que é bom, também tem as por que coisas tu não citou a Recopa Gaúcho? O Renato conta nos títulos, o 6-0 na Avenida. Tá bem, mas essa é um pouquinho menor que o Gauchão, né? Mas igual é título, né? Título. Mas aí não é defesa da corneta, vale a corneta. Quando eu falei lá no início do Atlético Paranaense, falei em 60%, 70% de objetivos para o Grêmio. Quando eu coloco o Grêmio um pouco mais, eu incluo sim o Gauchão com muito prazer. Agora, assim, detalhes fazem um time e fazem vitórias. E tu falou uma coisa, não sei se foi de propósito ou sem querer. Um dos detalhes do Grêmio não ter ido um pouco mais adiante foi o goleiro. Eu não tenho dúvida disso. E a gente vai debater depois do intervalo. Nós já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto. Porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja a casa própria ou o carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito.
Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. 7h55. Tem gol no Brasileirão. E é gol do Goiás no Beira-Rio. Do Goiás. 2-0. É do Goiás, como diria o Marco Antônio Pedro. Marco Antônio. 23 do primeiro tempo. Michael marcou. O segundo gol do Goiás. Tá 2-0 pro Goiás no Beira-Rio, acredita. Ué. O árbitro tá revendo ali no VAR e tudo mais, mas... De novo? Anulou. Só porque tu tava feliz e Então tudo mais. Tá 1-0, é isso? Tá 1-0, voltou. Ele deu impedimento no lance. Mas, acreditem, o Michael tava fazendo 2-0 pro Goiás no Beira-Rio. Indicando placar Grenal, né? Bom, não tá diferente nada do que nós falamos até agora, né? Mas aí... Nós estamos chegando no final do ano com o Renato satisfeito por uma pré-Libertadores, que é o que restou para o Grêmio, e o Inter patinando para conseguir... Desculpe, o Grêmio chegando numa Libertadores, fase de grupo, e o Inter patinando numa pré-Libertadores, mostrando que foi um ano de 60%, 70% dentro dos objetivos. Se o Inter... Voltando rapidamente, não botou os jovens porque não queria para sair a segunda divisão, está pagando por isso. Corre o risco de não ir para a Libertadores porque não botou os jovens. Então, se o argumento era esse, mais uma prova de que os argumentos estavam errados. Mas só para se ter uma ideia do que representa, independente do segundo gol ter sido anulado, o que representa a vitória do Goiás no Beira-Rio. O Goiás é o nono, está chegando a 49 pontos. Fica a 2 pontos do Internacional. As duas equipes já com 35 jogos realizados. O Corinthians joga com o Avaí em casa. A tendência é vencer. A lógica é essa. Nem sempre futebol trabalha com lógica, mas a lógica é o Corinthians vencer. Com isso, o Corinthians iria a 53, o Inter ficaria com 51 e o Goiás com 49. Aí nós vamos para a 36ª rodada do Brasileirão. O Goiás recebe no Serra Dourada o Fortaleza. E o Inter, na maleza que tá, joga fora de casa com o Botafogo. Teoricamente, precisando ganhar, Botafogo. Precisando ganhar. Botafogo tá brigando contra o rebaixamento. Apesar de que assim, o Cruzeiro tem 36 e o Botafogo tem 40. Então o Botafogo tem ainda uma pequena gordura, mas essa rodada pode perder a gordura também. 36ª rodada são esses os jogos. Na 37ª, o Inter enfrenta o São Paulo fora de casa. O São Paulo também tá numa maleza, mas enfrenta o São Paulo fora de casa. Mas tá brigando pela vaga direta na Libertadores. E o Goiás enfrenta o Palmeiras fora. Então, confrontos do mesmo nível de dificuldade. Na 38ª rodada, no entanto, o Goiás recebe o Grêmio no Serra Dourada e o Inter enfrenta o Atlético Mineiro. Essa já seria aqui, a última. A última rodada. Se o Grêmio não der férias antes, né? Não mandar para Goiás. O jogo é em Goiás, né? O jogo é em Goiânia, exato. Eu não tô especulando nada, mas o Grêmio pode dar férias antes. Mas o que pode acontecer? É hora de promover o Sub-23. O Sub-23. Mas o Grêmio já fez isso. Não, mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é o seguinte, se o Grêmio vai para a fase de Libertadores e tem 30 dias de férias para os jogadores, não tem por que o Grêmio não dar férias. A situação é a seguinte, ó. Na próxima rodada, agora estão se enfrentando o Inter e Goiás, está dando Goiás no Beira-Rio 1-0, hein? E o Goiás marcou o segundo e foi anulado. Na próxima rodada, o Inter joga fora de casa com o Botafogo e o Goiás em casa com o Fortaleza. A tendência é o Goiás vencer. Fortaleza até o Goiás não tem nada mais para Fortaleza pra brigar, né? Fortaleza vai de sangue doce. Fortaleza é o 12º com 43 pontos, mas a campanha fora de casa do Fortaleza não é tudo isso. Mas o Goiás, que já está emendando a segunda... Mas só um pouquinho, Fortaleza acabou de empatar com o Inter, né? Sim. Nós estamos falando, então não é bem assim também. Se fosse tão fraquinho, o Inter tinha ganhado domingo passado. Mas é que o Inter tá fazendo força. Eu só penso uma coisa. Se a gente pegar o caso do Fortaleza, a gente fala, nós gaúchos, de Libertadores, porque acho que é uma competição que a gente está habituado a disputar. Para eles é Sul-Americana. Né? Exato. Então Fortaleza briga pela Sul-Americana, né? Assim como o Atlético Mineiro briga pela Sul-Americana também. É que a gente esquece da Sul-Americana, né? Exato. Porque nunca está lá. É verdade. Mas tem clubes que brigam, né? Então, Fortaleza, Goiás está brigando pela Sul-Americana, pode buscar uma Libertadores. E é o nível desse time, né? Exato. Fortaleza jogar uma Sul-Americana é como o Grêmio Inter jogar uma Libertadores. E aí, tem o seguinte, às vezes a gente não valoriza de fato essas competições. Quando o Bahia começou a dar uma desequilibrada ali, que enfrentou o Inter e perdeu para o Inter lá na Fonte Nova,
Continua desequilibrado? Continua desequilibrado, mas ali foi quando começou a balançar, porque perdeu 3 seguidas em casa e tudo mais, como mandante. E ali perguntaram, foi na Rádio Grenal a entrevista de um diretor de futebol do Bahia. E perguntaram pra ele, olha, o time tá balançando um pouco, daqui a pouco vai ficar difícil de chegar na Libertadores e tal. Ele falou, não. Nosso primeiro objetivo no Bahia é terminar o Brasileirão na primeira página. Porque desde 2003, quando começou o Campeonato de Pontos Corridos, nós nunca terminamos na primeira página o Campeonato Brasileiro. Então, às vezes, a gente fala que o time do Roger caiu de rendimento. É verdade, não tá tendo o rendimento que tinha antes. Mas olha o peso que se carrega. O Bahia nunca terminou entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. E é um time tá com em história. O Bahia acho que é bicampeão brasileiro, né? Tem história. É um dos primeiros campeões, ainda que quando não era Campeonato Brasileiro, que o primeiro foi o Atlético, e depois ganhou do Inter, né? O Bahia, se eu não me engano, é bicampeão brasileiro. E só fazendo um adendo sobre planejamento, né, que tu comentaste no início, o Bahia vai disputar o Baiano com o Sub-23. Não é com o time do Roger, vai ser com o time do Dado Cavalcante. E com um marketing belíssimo lá. Perfeito. Né? É um time bem estruturado, com torcida, quando enche aquele estádio, é maravilhoso. É a questão do poder econômico do país, né? Querendo ou não, são times que mesmo com torcida vão ter sempre mais dificuldades do que os times do sul do país, né? Mas aqui, ó, o Inter que eu tava falando, o Inter dos últimos 15 pontos, considerando os 3 que estão em disputa que o Inter tá perdendo agora, o Inter ganhou 5. 30%. 30% é o aproveitamento do Inter. O Goiás ganhou 7 em 15. O Goiás está em quinto no segundo turno. O Goiás tá bem no segundo turno, o Goiás tá crescendo. Foi bem. E acho que é o time que, se eu não me engano, é o time com o maior gols sofridos do brasileiro. Pode pesquisar aí. E com certeza o que mais tomou goleada no Brasil. Sim, tomou 2... Tomou 6-0. Não, foi 6-2. 6-2. Foram 2 6-2 jogando domingo 11 da manhã. Se não é o pior, tá entre os 2 piores em termos de gols contras. O Goiás levou 54 gols e o Avaí, para você ter uma ideia, levou 52. É o pior. E o Avaí tá na zona de rebaixamento. Não, o Avaí já tá rebaixado. E o Goiás conseguiu tomar mais gol que o Avaí. E tá brigando pela Libertadores. Não é que tá perder de 1, perder de 6, né? Depois que perdeu mesmo, né? Aí vai. Foi mais ou menos o que pensou o Grêmio contra o Flamengo. Agora a vaca foi pro brejo já? Eu não entendi isso. Foi pro brejo quando nós não fizemos aquele gol do Maicon. Não, foi uma afirmação. O Grêmio, quando tomou o 3-0, os jogadores não estavam nem aí mais em campo. Queriam que acabasse o jogo. Sem dúvida. Tanto que surgiu a história que o Wagner Martins Não. O Wagner Martins... Isso não é verdadeiro. Não, Wagner Martins, jornalista, estava trabalhando no jogo, no Maracanã, e apoiado com imagens no Fox Sports, disse que o Alisson conversou com os jogadores do Flamengo para dar uma segurada. Não, para não fazer gracinha. Porque aí ia dar pontapé. Vai fazer gracinha tomando 5-0. Mas eles não estavam fazendo gracinha. Por isso que ele pediu, para não fazer gracinha. Não para arregar. Que nem fizeram aqui no Grenal. Não, não falei que arregaram. Eu falei que o Wagner Martins disse que pediram para dar uma segurada. No Grenal fizeram, tem até as imagens. Agora... Mas eu acho que cabe aqui, 5-0 nunca é bom. E agora cada um dos 2 times tem um 5-0 para falar, embora 5-0 talvez para o maior rival pese um pouco mais. O Inter tem 2, tem para a Chape também. Também. Mas eu acho que cabe nesse momento lembrar e valorizar o título do Flamengo de Libertadores e Campeonato Brasileiro com muita antecedência para justificar que se perdeu por um time que disparadamente é o melhor time do Brasil. E acho que eu entendo o Renato nesse diálogo de vestiário. Não sei se como gestor eu aceitaria tão facilmente isso, mas enfim. Mas entendo que o Renato, para ter o grupo na mão, eu duvido que o Renato teria feito uma avaliação tão errada em achar que o Grêmio era melhor que o Flamengo, quando dizia que o Grêmio jogava o melhor futebol do país, porque não jogava, inclusive naquele momento que o Renato falou mais de uma vez, aliás. E o Renato justifica-se agora esses títulos do Flamengo, porque de fato fazia muito tempo que nós não tínhamos no campeonato. Aliás, eu diria o seguinte,
o time mais próximo desse time do Flamengo em termos de qualidade técnica foi justamente o título do Grêmio naquela transição da Copa do Brasil para o título da Libertadores. O Grêmio, de fato, ali jogava um futebol muito parecido com o que o Flamengo joga hoje. Deixa eu só confirmar com a minha retaguarda aqui se nós vamos passar vontade com as carnes da Pampas Prime ou se nós vamos para o Paraíso primeiro. Vamos com a Pampas Prime, porque o REC tá posicionado, sabe como é que é, churrasco de qualidade, a carne tá subindo em tudo quanto é lugar e tem muito lugar vendendo carne meia boca como se fosse uma carne espetacular, e você pode ter a melhor carne com um custo-benefício excepcional na Pampas Prime. Confira o recado do REC. Um bom churrasco começa aqui, na Pampas Prime, na Casemiro de Abreu 1212, antigo Posto Figueiró. O posto ainda existe, né? Olha aqui, ó, e depois, para iniciar o churrasco, um bom pão de alho, um queijinho coalho, aquela linguiça campeira, picanha extraordinária, maionese pronta, a pancetta, que é a barriga do porco, né? Mas é deliciosa, extraordinária. Olha aqui esse assado de tira, que maravilha. E esse aqui é um contrafilé corte inglês. Na Pampas Prime, Casimiro 1212. Vem pra cá. Vocês viram, né? O Filipiene estava prestando atenção. Com água na boca. Na Pampas Prime, o REC até parecia entender de churrasco. Porque ele sabia os cortes e tudo mais. Não precisa nem saber fazer o corte correto. Lá já tá tudo pronto. Aí fica fácil ser churrasqueiro, né? Fica fácil. Até pro REC. Daniel, vamos mostrar a foto pro pessoal ficar com fome aí. E sabe como é que é o aperitivo e tal. Nesse momento, vamos exibir a foto do churrasco. O REC não nos convidou para esse churrasco, mas Meu Deus. A carne é de qualidade porque é da Pampas Prime, relação direta da Pampas Prime com o produtor. Você tem o melhor custo-benefício, cortes de excelente qualidade. Vou mostrar o card aí na tela com o número. Na Casimiro de Abreu 1212, reforçou o REC no antigo Posto Figueiró, aberto até às 9 horas da noite. E o professor Enio Kaufmann sempre faz a menção aqui no Cadeira Cativa. Dia 1º de janeiro, ele queria fazer um churrasco e achou lá na Pampas Prime o atendimento aberto. Então, obviamente, se eu digo que está aberto até no dia 1º de janeiro, é porque o Carbone e toda a turma trabalham e muito, e sempre com uma relação muito próxima do produtor para ter o melhor produto com o melhor preço para você. A carne é bonita, mas você não paga mais por isso. Você não paga mais pela qualidade. É o preço que você está acostumado a pagar no mercado. Pampas Prime é a pedida para o final de semana, mas também para todos os dias, todas as ocasiões especiais. Depois do intervalo, ou after break, Vladimir Chieli... É para responder em português ou em inglês? Ele pode escolher como responde, mas Vladimir Chieli vai falar sobre uma das regiões de Porto Alegre onde mais se realizam churrascos. É no entorno da arena, em dias de jogos do Grêmio. Como vai se resolver essa questão do entorno? E na Esplanada, né? E na Esplanada também tem muitos eventos lá, mas o Chieli vai nos responder como é que tá andando isso, se vai ter como anunciar como presente Papai Noel, se vai ser presente virada de ano. E o Chieli é conselheiro, ele pode me responder sobre a reunião de ontem, que eu tenho curiosidade. Ele até tá com o celular, ele tá perguntando pro Romildo aqui se ele vai poder dar notícia. O que ele pode confirmar. O que ele pode falar. Mas uma notícia eu quero que o Chieli me dê, porque assim, já é público e notório, já é mais do que pública a informação de que o Grêmio vai fazer as obras do entorno, que ofereceu garantias bancárias ou garantias, enfim, para realizar essas obras. Ontem teve a aprovação do orçamento do próximo ano. Eu quero saber do Chieli se já nesse orçamento tem alguma coisa prevista sobre isso. Já voltamos. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 33 34.
Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. 8h10, de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Vladimir Chieli, conselheiro do Grêmio, Roberto Titz, gestor esportivo, e o Felipe Endres, técnico de futebol. Tá passando aí na tela o recado da Sinal Choque, que é a solução já há 25 anos aqui em Canoas, com venda de peças automotivas, mas também é a solução para você deixar o seu carro novo outra vez. O carro do REC vai ficar zerado porque tá lá na Sinal Choque. Só falar com o Rafael, tá aí o número passando na tela, no texto, correndo no vídeo. Rua Europa 51, no centro de Canoas. É o endereço para você garantir que o seu carro fique zero bala. O Tite, por exemplo, sabe, ele é menino... Que não sou barbeiro. Não, ele é menino rico aqui de Canoas, então o Tite leva o carro na concessionária para arrumar, paga franquia do seguro para a concessionária, e muitas vezes a concessionária manda na Sinal Choque. Ah, é? Então, aproveita, vai direto na Sinal Choque. Vou arranhar teu carro agora na saída. Não tem problema, a gente resolve lá. Mas aqui, ó, eles atendem desde o Fusca velho, que o Bruno Soares, nosso produtor, tem na família. O Corsinha, que ele vem dirigindo aqui, eles atendem também, o Corsinha mais antigo. Até uma BMW do Vladimir Chieli, por exemplo. Não tem problema nenhum. Todas as marcas, a melhor solução tá lá. Ah, bom, tô esperando ela. O cara disse que o REC não sabe assar churrasco. Diz que é barbeiro, porque o carro tá lá no... Não, bateram nele. Tu tem certeza que o REC te indica para substituí-lo de vez em quando? Ele se acostumou com a corneta que a gente faz. Deve ser. A cornetinha do REC. Mas, Tits, agora sim, agora eu vou até chamar um intervalo depois dessa brincadeira que eu vou fazer. Eu digo tudo isso, falei do churrasco, insinuei de ser barbeiro, mas que não é, porque bateram nele, não foi ele que bateu. O meu nariz não cresceu. Então eu não menti. Chieli, não vou chamar intervalo coisa nenhuma. Fala pra gente o que dá pra falar pro torcedor gremista que tá ansioso pra dizer que a gestão da arena é sua, pra se associar, porque tem cara que diz, não, eu não vou dar dinheiro porque o dinheiro vai cair na conta da OAS, eu quero dar dinheiro quando for do Grêmio. O que tu pode dizer pra esse torcedor nessa época, porque tá chegando o prazo e tá chegando a hora do anúncio. Pode até pegar a carteira aqui, ó. Vou pegar eu posso dizer exatamente o que o presidente já tem conversado com todos, já tem dado entrevista em relação a isso. É claro que foi uma construção muito complicada ao longo desse ano inteiro. Desde novembro do ano passado, nós estamos trabalhando a questão do Tribunal de Contas, que conseguimos passar por essa fase difícil em março. Depois foi construído todo um procedimento de relação com o Ministério Público e o Poder Judiciário para sair o acordo judicial lá de maio. E nesse acordo judicial, dependia da aprovação do Conselho da Caragones, que na verdade Caragones é uma empresa da Caixa, 80% é da Caixa Federal. Só que a dificuldade, inclusive fomos a Brasília, conversamos numa reunião grande com o presidente da Caixa, 2 vice-presidentes, diretores, estava o presidente Romildo, o ministro Onyx, o prefeito de Porto Alegre também estava junto, e tivemos uma dificuldade muito grande de poder a Caixa fazer essa homologação, porque as obras do entorno, que dão 43 milhões, passariam a ser responsabilidade da Caragones, empresa da Caixa, assumindo uma obrigação da OAS lá atrás, quando foi firmado o acordo em 2014 com o Ministério Público, e a OAS assumiu as obras do entorno, que dava na época 160 milhões. Então a Caragones assumiria isso. Só que para assumir isso, dentro do acordo judicial, teria que passar pelo Conselho da Caragones. E o Conselho da Caragones é composto por membros da Caixa. E efetivamente não foi adiante isso por um detalhe técnico, por um detalhe legal que poderia ser superado. A Caixa e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia financiam residências, financiam construções, financiam prédios, financiam empreendimentos imobiliários. E as obras do entorno estariam fora desse escopo. Então, não teria como financiar, a não ser o prédio, por exemplo, e não a obra colateral decorrente do acordo que foi feito no passado. Então,
Então, com base nessa argumentação jurídica, embora a Caragones, ela pagaria as obras do entorno, realizaria as obras do entorno com o resultado financeiro da operação da venda dos apartamentos que ela produziu lá e da venda das futuras torres ali residenciais do Olímpico. Ela produziria e faria isso, não teria dinheiro novo do fundo de garantia em cima disso. Mesmo assim, a enrolação se manteve, a Caixa foi, no nosso entendimento, desidiosa, que é o termo também que o presidente utilizou, deixou o Grêmio esperando para decidir e nós tivemos que forçar a barra para ter uma decisão e ainda ela não veio, né? Ainda está uma enrolação muito grande e o presidente decidiu então adotar um caminho diferente. Houve toda uma construção, uma engenharia financeira operacional que envolve não só esse momento, mas envolve os fluxos de caixa. E aí isso é uma história muito longa que não daria para explicar aqui. Até 2033, que envolve a OS, envolve Caragones, envolve uma série de questões. Mas o presidente conseguiu montar essa engenharia financeira e vai antecipar a questão do investimento financeiro em relação às obras do entorno. Então, vai fazer as obras do entorno, vai antecipar... Então, o Grêmio vai bancar. Um fluxo de caixa futuro que, ao invés de pagar no futuro, não pagará. Mas isso eu estou falando lá 2028, 2029. Então, o Grêmio antecipa isso, das garantias que tem garantias para isso, como a Caragones deu as garantias dos imóveis, vai poder fazer isso. E agora, falta apenas o Ministério Público concordar com esse procedimento, vai mexer um pouco naquele acordo que foi feito, mexe um pouco no cronograma físico-financeiro da obra, mas é a única solução que restou para não depender da Caixa Federal, que foi muito, eu usaria o termo até mais forte, desleal nesse processo todo. E a partir daí, o Grêmio assumindo isso, assume então até dia 31 de dezembro, tem que estar tudo resolvido isso. E como o presidente já disse, somente um desastre inviabilizaria esse acordo que já está todo acertado com os bancos, com a operação financeira bancária do financiamento que foi feito no passado, com a OS, né, com todas as partes envolvidas, com até a própria Caragones. Está tudo acertado. E a perspectiva é já no início do ano que vem, com toda a documentação sendo realizada agora nesse período, o Grêmio assumir entre janeiro e março, assume a gestão da Arena de forma definitiva. E começa nesse mesmo período entre janeiro e março as obras do entorno? Como é que ficou esse acerto? Isso tudo, que as obras do entorno, elas demandam não só o início das obras, mas elas demandam toda uma situação prévia que a Prefeitura vai ter que fazer as avaliações dos projetos, liberar as licenças de cada procedimento que vai ser feito, principalmente das obras de duplicação, e isso vai levar um tempo, o Poder Público leva seu tempo. Então, provavelmente, as obras do entorno levarão alguns meses ainda para iniciar, após a liberação das licenças ambientais. E também dentro dessa negociação está previsto ali exatamente qual é o período que o Grêmio pode começar a realizar as obras ou bancar o financiamento dessas obras. A questão toda é que no prazo final, né, que é um período de 6 a 7 anos, as obras vão ser realizadas. Quando ela inicia, é um detalhe que vai ser trabalhado agora dentro do acordo final, nessa proposta que o presidente conseguiu elaborar, independentemente da Caixa. No orçamento que foi aprovado ontem no Conselho Deliberativo, esse ano o Grêmio apresentou superávit de novo, né? E mais um balancete. Superávit menor, mas superávit. Menor, mas superávit ainda. No orçamento do próximo ano, existe alguma anotação especial já prevendo essas obras ou não? Isso vai entrar no financiamento que está sendo negociado com os bancos? No orçamento do ano que vem, qualquer orçamento que se faz, a gente tem que ter a previsão do que efetivamente vai ser realizado, não uma projeção futura. Então, o orçamento foi realizado em cima daquilo que vai ser trabalhado, acima daquilo que vai ser realizado. Inclusive, nem a perspectiva orçamentária de receita da Arena está se colocando no orçamento, né? Que a gente sabe que a Arena pode agregar um valor expressivo mensalmente para os cofres do Grêmio. Mas isso porque, por enquanto, ainda não é a gestão do Grêmio. Por isso que não entrou como orçamento. Não tem como. Ou seja, em algum momento aí entrando, que poderia ser em março, abril, se faz é uma receita disso. Se faz suplementação orçamentária,
Porque aí, e tem outra, né? A agregação de valores de dinheiro novo no Grêmio a partir da gestão da Arena, ela se dará de forma gradativa. Então vai se começar aos poucos a agregar, vai melhorar o quadro social, certamente, porque o maior ativo financeiro da Arena é o quê? É a cadeira. Ela vai ser comercializada e vai ser comercializada ao longo do tempo, como nós tínhamos no Olímpico, e agora nós temos na Arena também um bom número, que não chega a 20 mil comercializadas e já dão uma receita expressiva para o Grêmio. Na medida em que nós consigamos comercializar o dobro disso, que é possível, pode-se dobrar o valor do quadro social. Já voltamos com o nosso Cadeira Cativa. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. A Ubra TV tem mais uma forma de ficar perto de você. Acesse twitter.com/UbraTV. Siga e fique sabendo os principais destaques da nossa programação. Ubra TV no Twitter, mais uma forma de você interagir com a TV que você segue. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Oito e 21, quero falar para você da Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Padaria Laúde, a pedida para você. Vamos falar sobre os brindes da Fábrica Fantástica Brindes. Brinde é a propaganda inteligente. Você que é um empresário de sucesso, como o Vladimir Chieli, que é um advogado muito bem renomado, pode fazer brindes com a marca da empresa, com a marca do escritório, mas pode fazer brindes também para o seu casamento, para o seu evento. Fidelize os seus clientes com produtos da Fábrica Fantástica Brindes. São 2.000 opções de brindes para o seu evento ou para a sua empresa no site fabricafantastica.com.br. Solicite orçamento agora via WhatsApp. Mande uma mensagem no 991185147. Fale com o Lohan, 991185147. Manda para ele, tô assistindo o Maurício lá no Cadeira Cativa, quero fazer uma formatura com um copo long drink, com taça personalizada. E os nossos... Maurício não, o REC, né? Não, tá ouvindo o REC. Não, tá assistindo. Não, ele vai chegar lá que é Maurício. Não, os caras sabem, conhece. Mas pode dizer que está assistindo aqui o programa e o Lohan vai conseguir até um desconto especial. Alguém tem que defender o REC aqui, né? Alguém tem que defender o REC. Não, aqui. O REC se defende, deixa ele se defender no próximo dia. Tá, e vocês, nossos convidados, na próxima vez que estiverem aqui, provavelmente, vão ganhar brindes da Fábrica Fantástica. Inclusive vão ser obrigados. O Vladimir Chieli, eu sei que já ouve o REC todas as manhãs na Rádio Grenal, no Café com Futebol. E vai poder tomar café olhando para a latinha do REC. O dia que ele fizer o programa às 11 da manhã. Fazer de madrugada... É complicado, mas eu sei que especialmente quando vem corneta... Mas tu deseja isso mesmo, que ele tome café olhando pro REC. Pode olhar para esse boneco aqui, o Requito. É o Requito que lançaram, né? Consegue mostrar o Requinho lá? Tá aqui aparecendo o Requito. Vai estar na caneca do café da manhã dos nossos convidados e outros brindes. Vai ter kit churrasco, um monte de coisa legal lá da Fábrica Fantástica. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize. Programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. O site é fac.com.br. Felipe Endres, o que você pode nos dizer sobre os clubes do interior na projeção da Copinha? O que está se preparando para o Gauchão? Uma fórmula diferente? Você acha que os clubes do interior passam a ter mais chance de estar na final com essa fórmula que em 5 jogos já vai para um mata e é um período curto de preparação para a pré-temporada? Isso ajuda ou atrapalha o clube do interior, Felipe?
Eu acredito que num primeiro momento vai ajudar, principalmente no primeiro turno, em função de Grêmio e Inter muitas vezes estarem ainda em processo de pré-temporada, terem que usar a Sub-23, então eu acho que nesse primeiro momento pode ajudar as equipes do interior, né? E espero que ajude, né? Acho que é importante para o futebol gaúcho ter uma maior rotatividade, né? Uma maior vitrine para os jogadores, para as equipes, né? Poderem buscar aí a Série D, a Série C. Acho que é importante para o Estado colocar mais clubes em séries nacionais, né? Olha aqui, ó, o Roberto, nosso telespectador, Vladimir Kelly, tá te dando uma porradinha aqui. Não é o Tite, é o Roberto, telespectador aqui, final 8218 o telefone. Bah, esse senhor recém falou que o Inter não ganha nada há 10 anos, porque o gauchão pra ele não vale. E depois falou que pro Grêmio vale porque ganhou o gauchão, diz ele. E outra, disse que o Ronaldinho era o melhor do mundo. Como que pode falar um absurdo desse na televisão? Tchê, mas tu não acompanhou a decisão da FIFA, que ele foi escolhido o melhor do mundo? Isso é fato, né? Acho que mais de uma vez até. Mais de uma vez, não, Ronaldinho. Quantas vezes ele ganhou? Ronaldinho é um baita jogador, mas e a questão do gauchão? Uma hora vale, outra hora não vale. E acho até que... Não vale quando tu tá equilibrado na avaliação. E acho até que o Ronaldinho... Foi em 2004, talvez daqui a 2005, 50 anos, não sei. Então, eu sei que é complicado para a torcida, mas o Ronaldinho, o dia que nós olharmos com o olhar do marketing, eu falo muito de marketing aqui como gestor, inclusive na relação do marketing do Grêmio e do Inter, que eu acho que deveriam se aproximar mais para fazer dinheiro juntos. Acho que o Ronaldinho é um cara que ainda tem muito a dar para o Grêmio, se nós não perdermos a barca. Não, eu sei que o olhar de dirigente é diferente. Não, de mas eu queria aproveitar fazer, me permite, Maurício, cumprimentar como torcedor aqui essa questão do entorno da arena. Já fora do ar, tu me dizia que era uma preocupação minha, que penso que nós deveríamos ter mais campos ali, existe essa possibilidade, pelo que tu disseste, não sei se quiseres... Ali é perto do CT, o Grêmio está trocando a área próximo do Barra Shopping para uma área próximo do CT, né? O presidente falou, já é tranquilo. Está trocando 4 hectares de lá por 10 hectares aqui. Eu só queria acrescentar e pedir a tempo ainda que se pense em colocar algumas coisas de futsal ou eventualmente até um ginásio amador nessa obra, então, nesses terrenos que estão por vir, porque eu acho que poderá um dia ser filosofia do Grêmio usar o futsal também como formação de categoria de base. Obrigado, Tits, obrigado, Kelly, obrigado, Felipe Endres, obrigado aos nossos telespectadores, muitas mensagens que a gente foi ao longo do programa não lendo elas, mas atendendo as dúvidas. Amanhã, a partir das 19 horas, a repercussão dessa rodada. Por enquanto, o Inter está perdendo em casa para o Goiás, 1-0, hein? Boa noite. Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.